Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como criar um criativo para social media no nicho de provedor de internet. Espero que você aprenda alguma coisa nesse vídeo, beleza? Então, vamos para a tela do computador. Já temos aqui o tamanho que a gente vai trabalhar, tamanho de feed. Já deixei aqui também separado todos os elementos que a gente vai estar utilizando. Vou arrastar ele para cá, para ficar mais fácil. Vamos iniciar aqui pelo fundo. Aqui a nossa paleta de cores gira em torno aqui desse laranja e desse roxo, beleza? Então, vamos lá. Para criar o fundo, vamos aqui na ferramenta de retângulo e vamos criar um quadrado preenchendo todo o nosso fundo. Aqui vamos selecionar a camada e arrastar para dentro da nossa frame, beleza? Então, tá aqui dentro. Vamos alterar a cor aqui nas propriedades. Vamos selecionar aqui o nosso roxo. Pronto, show de bola. Aqui já tem nosso fundo. E agora vamos adicionar uma textura que vai dar um complemento e vai deixar a arte em si mais bonita. Então, eu selecionei essa textura aqui de como se fosse alguma coisa que remeta à tecnologia, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então, vou aqui aumentar até preencher todo esse fundo. Agora, nós vamos tirar essa saturação, que ela está um pouco aqui azulada. Eu preciso que ela fique em preto e branco, para a gente mesclar com aquele fundo roxo. Então aqui a gente vem em saturação e zera ele aqui até ficar desse jeito. Agora a gente pode fechar essa opção e aqui nessa gotinha, na opção de Appearance, a gente vai alterar o Blend Mode, que a gente vai mesclar aqui com o fundo. A gente pode deixar em Screen, deixar em Plus Light, Color Dodge e vamos ver aqui o que fica mais legal. Eu acredito que isso aqui fica até legal, hein? Soft Light. Por enquanto eu vou deixar dessa forma, beleza? Agora, vamos adicionar logo aqui a nossa modelo, beleza? Então vamos puxar a foto aqui para dentro. Vamos redimensionar, por enquanto vai ficar dessa forma. A gente vai fazer primeiro aqui só uma blocagem e depois a gente vem com os ajustes fino, todo o refinamento para deixar a arte mais bonita. Então, com a nossa modelo aqui, eu vou adicionar aqui o sinal de Wi-Fi. Como se trata de um provedor de internet, então esse símbolo aqui, ele remete bem ao nosso tema. Então, arrastando para cá para dentro, eu vou aumentar, deixar ele bem grande aqui, botar um pouco mais para baixo e vou puxar ele para trás aqui da mulher. E também posso colocar até atrás a textura para pegar um pouco desse desenho que tem aqui nessa textura. Podemos alterar a cor aqui para o laranja. Vou colocar aqui no laranja. Não sei se ficou tão bom assim aqui embaixo. Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Depois eu mudo caso seja necessário. Agora vamos adicionar logo aqui o nosso texto, nossa copy, certo? Então, a copy é o seguinte: Wi-Fi Turbo, navegue sem limites. Então, a gente vai colocar ele aqui centralizado. Tranquilo. Então, vou digitar aqui Wi-Fi Turbo. Aqui já está na fonte que eu quero, que é essa aqui, ó, Canite, a família Canite, tem todas essas espessuras aqui. Nessa parte, eu vou colocar ela semi-bold. Vou aumentar aqui bastante. Acredito que esse tamanho aqui tá bom. Vou deixar centralizado e vou alinhar o centro. Vou subir mais um pouco aqui. Tá certo aqui por enquanto. Eu vou segurando o Alt e arrastando para baixo. Eu vou duplicar esse texto. E vou adicionar essa segunda frase, que é navegue sem limites. Pronto. Agora esse texto aqui ele vai ser bem menor. Vou diminuir aqui
E a espessura eu vou colocar ele em, acredito que light. Eu vou descer mais um pouco, aumentar mais um pouco, deixar 60. Aqui nesse título vou aumentar mais um pouco também. E por enquanto eu vou deixar dessa forma. Basicamente a gente tem a nossa estrutura que a gente vai trabalhar em cima disso. E o resto são detalhes, refinamentos, beleza? Eu vou começar trabalhando aqui com a nossa modelo. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguns ajustes aqui de cores para ela se encaixar melhor nessa paleta de cores do nosso design. Tranquilo? Então, aqui ela tem essa roupa amarela e eu quero que essa cor amarela seja mais ou menos parecido com esse tom de laranja, para ficar mais conectado e mais harmônico. Então, como é que eu vou fazer isso? Com a imagem selecionada, eu venho aqui nos plugins e vou trabalhar usando esse Photopea. O que é esse Photopea? Ele é basicamente um Photoshop gratuito, uma extensão que você tem como trabalhar em basicamente tudo que o Photoshop faz. Esse plugin aqui vai fazer também, beleza? Então, se você não tem esse plugin, você vem aqui, plugins e widgets, e pesquisa dessa forma, Photopea, e instala o plugin, beleza? Então, aqui eu vou só executar, esperar ele abrir, demora um pouquinho. E aqui a gente já tem como se fosse o próprio Photoshop dentro do Figma. Então, a gente vai fazer esse ajuste de cor. Vou primeiro aqui converter em objeto inteligente. Eu venho aqui em matiz e saturação e vou selecionar aqui na parte de amarelos, que é a cor que eu quero alterar, e vou puxar aqui nessa barra para poder ele mudar um pouco a matiz. Então, se eu puxar bem para cá, ele vai fazer todas essas alterações e fica desse jeito aqui. O que eu preciso é basicamente essa cor aqui. Para mim tá bom desse jeito, beleza? Então, vou só dar uma melhorada nessa foto na questão de tratamento. Eu vou usar o filtro do Camera Raw. Então, eu venho aqui em filtro do Camera Raw, e aqui vai abrir algumas opções de edição que a gente não tem lá dentro do Figma, por ser um pouco mais limitado nessa questão de manipulação de imagem. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de claridade, ó, ele vai dar uma textura, uma nitidezinha melhor. Fazer alguns ajustes aqui rápidos, então se você for fazer, você mexe aí conforme a sua necessidade. Então vou tirar um pouco aqui, shadows, um pouquinho aqui, mais um pouquinho. E eu acredito que dessa forma tá bom. Desse jeito aqui tá bom por enquanto. Eu venho aqui, aperto Ctrl S para salvar e já posso fechar. Ela aqui está com os ajustes aplicados. E agora vamos partir para outra coisa. Agora vamos partir para o fundo, para dar uma profundidade, para dar um detalhe melhor, né? Deixar a arte mais bonita e mais completa. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou criar como se fosse uma pequena vinheta aqui embaixo. E como é que eu vou fazer isso? Com a ferramenta de quadrado, eu vou fazer aqui um retângulo aqui embaixo. Venho aqui alterar a cor, vou deixar preto. Venho aqui na parte de efeitos e vou adicionar aqui um layer blur. E vou puxar até deixar bem desfocado. Acredito que assim tá bom. Venho aqui na gotinha do Appearance e vou mudar para Multiply. E vou arrastar aqui para dentro, deixar aqui em cima da camada da mulher. Então aqui, ó, você pode ver, ó. E agora eu vou só trabalhar um pouco na opacidade, vou tirar um pouco isso. Posso aumentar um pouco esse desfoque, baixar mais um pouco. Vou aumentar aqui mais um pouco essa foto dessa mulher. Pronto.
Por agora é isso. Então agora eu vou adicionar um ponto de luz aqui para dar um destaque onde a mulher está aqui. Então vamos fazer isso parecido com o que a gente já fez aqui nessa vinheta do rodapé, beleza? Então vamos aqui selecionar o círculo. Segurando o Shift, a gente vai arrastar e fazer um círculo dessa forma. Como é um círculo roxo, eu vou selecionar o roxo aqui, subir um pouco para ficar mais saturado, mais claro, e venho aqui novamente nessa parte de Layer Blur, que eu vou aumentar aqui bastante para ele ficar bem esfumaçado e parecer realmente um ponto de luz. Então, aqui tá bom. E aqui na gotinha do Appearance eu vou mudar o modo de mesclagem para que ele fique mais parecido com um ponto de luz. Então vou deixar aqui em Screen e vou arrastar para baixo aqui da camada da mulher. Posso aumentar um pouco. Vou botar aqui um pouco para baixo. Vou só organizar aqui um pouco essas camadas. Coloco aqui luz centro. Vou colocar essa base aqui como sombra, base. Vou botar aqui cor do fundo. Só para ter uma organização melhor para você que está acompanhando ter uma noção de qual camada que eu estou mexendo, beleza? Eu acho que eu vou alterar esse Blend Mode aqui da textura. Estou achando que ele está muito preto, muito escuro. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que tá bom. Vou só tirar um pouco essa opacidade. Dessa forma aqui. Eu posso selecionar essa luz do centro aqui e posso duplicar ela e vou adicionar ela em outro lugar também. Então posso vir aqui, posso diminuir um pouco. Posso pegar essa base, duplicar também, vou colocar aqui em cima, só para dar um pouco de vinheta também, só que agora eu posso diminuir mais, tirar mais um pouco dessa opacidade e a arte está ganhando forma. Agora, eu acho que eu posso dar uma melhorada sim ainda nessa foto dessa mulher, então eu venho novamente aqui na camada dela e aqui tem algumas opções que eu posso mexer também. Então posso vir aqui adicionar mais contraste, menos contraste. Aqui nos highlights eu vou diminuir. Nas sombras eu vou escurecer um pouco. E na temperatura eu posso mudar para cá, ela fica mais amarelada, mais quente. E para cá ela fica mais azulada. Então eu vou puxar aqui um pouquinho para o azul. E desse jeito aqui tá bom por enquanto. Acredito que nessa parte da mulher aqui já está tudo ok. De resto a gente vai trabalhar só com detalhes. Agora vamos partir aqui para a parte do texto. Vamos dar uma trabalhada nas cores aqui do texto. Vou selecionar aqui o turbo e vou selecionar aqui o laranja para poder dar uma diferenciada. E aqui nesse Navegue Sem Limites eu vou dar um destaque aqui nesse Sem Limites, beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui nossa ferramentazinha de retângulo e vou fazer um quadradozinho, um retângulo aqui abaixo desse texto para destacar essa parte, tranquilo? Então, com a camada selecionada tem essa opção aqui, Corner Radius, que é aqui onde você vai controlar, né, a borda, se ela vai estar mais arredondada ou menos arredondada. Então, vou aumentar aqui um pouco. Acredito que vou deixar 7, selecionar ela aqui e arrastar para baixo, alinhar ela aqui e vou adicionar aqui uma cor ou um degradê que eu acredito que fique mais bonito. Então vou selecionar essa primeira cor aqui, vou selecionar o laranja. Nessa segunda cor também vou selecionar o laranja, só que um tom um pouquinho mais claro. Eu venho aqui nessas setinhas, eu vou inverter o lado do degradê, vou puxar um pouquinho mais para cá e vou arrastar um pouquinho mais para lá.
acredito que desse jeito aqui tá bom. Nessa parte do texto, acredito que tá ok, beleza? E vamos ver o que é que a gente pode fazer mais. Tem aqui alguns elementos de foguete que eu separei aqui para dar uma sensação de velocidade, de rapidez da internet. Então aqui a gente vai adicionar ele aqui, só como se fosse um pequeno complemento. Vou colocar ele aqui. Aqui no fio eu também vou adicionar um degradê. Nesse degradê aqui vai ser dessa forma. Vou ajeitar aqui, inverter. Nessa cor mais clara eu vou adicionar esse laranja mais claro. E na cor mais escura eu vou selecionar o laranja mais escuro. Então eu vou arrastar só um pouco mais para cá. E vou arrastar ele para ficar abaixo da camada da base. Beleza? Que aqui ele vai ficar um pouco mais para baixo, mais escondido. E vou adicionar também um desfoque, como se ele estivesse mais próximo da câmera. Então aqui a gente vem em efeitos, vem aqui em layer blur, segura aqui e arrasta, ele vai desfocar. Acredito que dessa forma tá bom. Eu posso também adicionar outro efeito, venho aqui no maisinho aqui do lado do effects e posso adicionar um drop shadow. Então aqui no X a gente controla a parte da sombra na horizontal e no Y a vertical, obviamente, que a gente controla o desfoque no blur, e aqui a gente vai controlar a opacidade. Vou botar um pouquinho mais de blur, um pouquinho menos aqui, e desse jeito tá bom. Então vou só duplicar, vou mover ele para cá, diminuir mais um pouco, só que nessa parte eu não vou querer esse desfoque. Então venho aqui, ó, no menos, excluo ele. E também nem vou querer essa sombra. Então vou apagar também. Então, vou só ajustar aqui o tamanho, talvez aqui. Talvez aqui. Tudo teste. Vou colocar abaixo da camada da mulher. Selecionar aqui. Pronto. Tá bom. Vou arrastar um pouco mais para cá. Beleza. Estamos já finalizando. A aula está um pouco longa, mas é isso. Para eu poder explicar tudo, eu preciso de um pouco mais de tempo. E a gente já vai finalizar. Então, a última parte que a gente vai fazer é o seguinte. Eu sempre gosto de adicionar um ruído nas minhas artes, que dá uma mesclagem melhor, eu gosto muito. Então, como é que a gente vai fazer? Com a ferramenta de retângulo, vamos fazer novamente um retângulo cobrindo toda a nossa área, aqui da nossa frame, e vamos arrastar aqui para dentro. Novamente a gente vem aqui em plugins, que a gente vai usar um plugin de ruído, que é esse aqui, ó, Shumi Noise. Se você não tem, você procura aqui, instala e usa, beleza? Então aqui eu vou executar. Ele sempre vem aqui basicamente no padrão que eu já gosto de usar. Eu só altero aqui a cor e posso colocar aqui. Eu acho que eu vou deixar do jeito que tá, beleza? Eu vou só fechar aqui. Agora eu vou excluir essa camada de retângulo que eu criei. Por quê? Porque esse efeito do plugin ele vai ser aplicado em cima dessa camada, mas ele vai criar outra camada. Então a gente não precisa mais dessa camada de baixo. Aí então ele vai criar aqui, ó, camada com ruído, e a gente vai fazer só os ajustes. Então aqui, ó, tá o zoom. Aqui a gente pode vir no Blend Mode e alterar para que fique melhor. Aqui, ó, pode ser Overlay, Soft Light. Soft Light ficou até bom. Ó, esse é o efeito. Se ficar muito pesado, a gente pode estar diminuindo, mas aqui tá até legal. Vou diminuir só um pouquinho. Deixar aqui
Ficou bom dessa forma. Deixar aqui em 70% e tá tudo bom aqui, tá tudo legal, tá tudo bonito. E é isso, gente. Finalizamos a arte. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu sei que a gente poderia melhorar bastante essa arte se a gente tivesse mais tempo, mas o que eu quero ensinar para vocês é só os conceitos básicos. Então, a partir daqui você consegue criar coisas mais elaboradas, mais complexas. E é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, clica no like, se inscreve no canal e deixa teu comentário, alguma sugestão, alguma dica. E é isso.